Então, nós estamos no dia 2 da nossa série Tatu, Vida, Cicatrizes e Arte. E estamos trabalhando esse tema esse mês de fevereiro, porque, como falamos domingo passado, nós todos temos história. As nossas histórias são marcadas por vitórias, são marcadas por dores, feridas e, portanto, cicatrizes. E muitas vezes, como analisaremos hoje, analisando algumas histórias de vidas de pessoas que caminharam com Cristo, muitas vezes temos a nossa história não só marcada por cicatrizes, mas determinada por cicatrizes. E o afã dessa série é que possamos, de alguma forma, digerir as nossas próprias histórias. Algo mais ou menos como fazendo a minha história, que o Clesley acabou de apresentar, todos nós temos as nossas histórias e precisamos digeri-las. Temos as nossas cicatrizes e precisamos digeri-las, para que, talvez, diante do grande artista tatuador, Deus, nós permitamos, deitados na cama, porque Ele tatuará o nosso corpo inteiro, que Ele substitua as nossas cicatrizes por tatuagens. Domingo passado nós usamos o Salmo 23 para começarmos esse processo de entendimento da nossa vida, da nossa história, com a plena certeza que nos é mostrada no primeiro verso do Salmo 23. Acho que todos nós conhecemos esse verso, sejamos nós ateus, cristãos, céticos ou qualquer religião que você possa imaginar, que diz assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essa é a certeza que nós carregamos no bolso caminhando pela vida. Mas muitos de nós, ao enfrentarmos as dificuldades, as circunstâncias, as feridas e dores da vida, nós chegamos a questionar: se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, por que eu não deito em pastos verdejantes e nem bebo das águas tranquilas? Por que eu não tenho a minha vida com refrigério, como diz o resto do Salmo? Winston, eu tenho marcas de lobos que me arranharam, eu tenho marcas de ursos que me bateram, eu tenho marcas de momentos em que quase perdi a vida. Eu carrego marcas, Winston, eu não sei onde está esse Senhor que é meu pastor, e nada me faltará, porque na minha vida tudo faltou. Mas a sabedoria do poeta foi tão grande que, inspirado por Deus, ele continua o Salmo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o interessante é que não é se eu andar pelo vale da sombra da morte, é quando eu andar pelo vale da sombra da morte. Então, as nossas histórias são marcadas por dores, feridas e cicatrizes, sim. As nossas vidas têm história. Mas essa história é acompanhada do Senhor dos Senhores e do nosso pastor, que mesmo quando andamos pelo vale da sombra da morte, mesmo quando enfrentamos todas as realidades das nossas vidas, nós não precisamos temer mal algum, porque Ele está conosco. Ele está conosco para nos confortar, para nos carregar, para nos curar, com seu óleo, com seu bálsamo, com seu remédio, com a sua palavra, com outros que Ele coloca ao nosso lado. Portanto, nossas vidas não precisam ser marcadas por cicatrizes, somente. Porque cicatrizes são inerentes à vida humana. Não há como você evitar as cicatrizes. Você pode tentar passar algum creme para que elas fiquem mais light, mas não há como evitar. Mas você tem uma escolha, e a escolha do domingo passado foi essa. O desafio foi
sentar-se na cadeira do tatuador, para que ele possa cobrir a sua cicatriz com a tatuagem que só ele pode fazer, transformando uma cicatriz numa obra de arte. Eu espero que você tenha refletido sobre isso essa semana que passou. Hoje, nós trataremos de cicatrizes. Eu sei que talvez você pense, mas semana passada não foi sobre cicatrizes? Não. Semana passada foi sobre vida. Parece que a vida é uma cicatriz só, né? Mas não, tem coisa tão bonita na vida. Tão bonita. Eu já passei por algumas pessoas na praia, ou então algumas andando de bermuda em algum lugar, e eu vejo só a ponta de uma tatuagem. Você já teve isso, de ver só a ponta de uma tatuagem, tudo dentro de você diz, poxa, eu queria ver a tatuagem toda. E quando você tem intimidade com uma pessoa, você fala, cara, deixa eu ver o resto da tatuagem. Quando não tem intimidade, você fica só na imaginação, de imaginando como aquela obra de arte deve ser maravilhosa. E perguntando às vezes a respeito das tatuagens dos meus amigos mais próximos, eu sempre gosto de perguntar o porquê daquela tatuagem. Quantos de vocês já perguntaram porquês de tatuagem de amigos? Tá. Cada tatuagem tem uma história. E normalmente eu não diria tanto assim, mas muitas das vezes, a história da tatuagem começa numa cicatriz. Começa em alguma dor de vida. Começa em algum momento que foi marcante, negativa ou positivamente para aquela pessoa. Especificamente, na minha vida e na vida da Alessandra, nós temos duas tatuagens, uma tatuagem em comum. A Alessandra carrega no tornozelo esquerdo, parte interna, e eu carrego no peito. A minha é mais especial, está no peito. E sangra, a minha tem um pingo de sangue tatuado, tá? Mas o que é isso para nós? Eu deveria de novo ter tirado uma foto e jogado. Na próxima semana eu prometo que eu trago as fotos disso aí. Mas é uma cruz com uma faixa simbolizando o infinito, e a cruz meio que como um espeto de churrasco furando dois corações de galinha, uma estaca furando, uma estaca penetrando os dois corações e unindo os dois corações infinitamente. E por que essa tatuagem? Porque nós passamos por momentos de grande dificuldade no nosso casamento. Grande dificuldade. Cicatrizes enormes no nosso corpo inteiro, tanto o meu quanto da Alessandra. E ao fim de tudo isso, nós pensávamos que haveria a morte. A morte. Tanto física quanto emocional. E o que Deus fez foi maravilhoso. E as cicatrizes ainda há, mas elas são cobertas por uma arte feita com o sangue do Cordeiro. E por isso nós resolvemos tatuar isso. E se você disser, mas vai ficar o resto da tua vida essa tatuagem aí. Não é esse o intuito? Semana passada, e eu gostaria de novamente colocar esse aviso, tá? Para menores de 18 anos. Semana passada nós falamos um pouquinho a respeito de tatuagens mesmo, né? Você pode acessar o YouTube e olhar e ouvir os primeiros 15 minutos da palestra de domingo passado e ver quais são os posicionamentos, pelo menos meus, com relação à palavra, à Escritura Sagrada e tatuagens. Então eu não vou tecer detalhes de novo aqui, mas se você é menor de 30 anos e você está pensando aí, poxa, eu queria fazer uma tatuagem, pô, o Winston tem tatuagem, o Winston está afim de, eu acho que eu vou fazer e tal, não sei o quê, faça não, tá? Porque você vai possivelmente mudar de ideia, tá? Você vai namorar outra pessoa e aquele nome já não vai mais fazer sentido, tá bom? E não vale a pena, tá? Então, sugestão para você que quer fazer uma tatuagem, faz depois de casado e depois de 30 anos, tá bom? Depois de casado, porque você não vai querer impressionar ninguém com aquela tatuagem, tá? E depois de 30 anos, porque todo o ímpeto adolescente já passou. E se ainda tiver o ímpeto adolescente, você já é maior de idade para valer, e aí você aguenta as consequências de pagar para tirar a tatuagem depois. E passar pela dor de tirar. Tá bom? Só um aviso aos navegantes para que você não se perca aí pelo mundo das tatus, que pode ser muito uau, e não é bem assim. Então seja bem consciente se você decidir fazer uma.
Hoje falaremos de cicatrizes. Eu gostaria de pedir que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Se você tem um tablet, um celular que tenha uma Bíblia, se você não tem, obrigado, Ron. Se você não tem um tablet, um celular, compra uma Bíblia. Se você não tem condição de comprar uma Bíblia, fala comigo ou com a Sara. Sara, levanta aí rapidinho e dá tchau. Fala comigo ou com a Sara ou com o Daniel. Você já viu o Daniel, sofredor, atleticano, com todo respeito. Você não julga São Paulinos, né? Tá bom. Eu pelo menos não venho com minha camisa para o culto. Mas você pode falar com um deles e a gente, se você não tem condição mesmo de comprar, existem Bíblias de R$3,50, eu descobri essa semana. Então, se você não tem R$3,50 para dar numa Bíblia, a gente vai te ajudar a baixar uma Bíblia gratuita no seu celular, ou nós conseguiremos uma Bíblia de R$3,50 para você, tá bom? Diz assim a história que Marcos narra. Uma grande multidão o seguia, falando de Jesus, e o comprimia. Multidões fazem isso. Já foi para algum show? E ali estava certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou meu manto? Responderam os seus discípulos, mestre, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Você ora comigo? Ai, Pai, hoje nós não só queremos ouvir a Tua voz, nós precisamos da Tua intervenção. Então nós te pedimos que Tu uses esse texto e Tu uses tudo que for falado aqui como uma ferramenta Tua para que nossas cicatrizes sejam não só expostas, mas expostas e curadas. Nós dependemos da Tua ação para isso. E te pedimos, portanto, que Tu hajas. É no Teu nome que oramos. Amém. Jesus estava sempre cercado por multidões. É engraçado que até em alguns momentos de tanta multidão perto dele, ele precisava meio que fugir, sabe? Ele entrava num botezinho, ia para o outro lado da margem, literalmente fugindo da aglomeração, porque até ele precisava descansar. Ele muitas vezes subia ao monte, e não era porque no monte era mais próximo do Pai, não. É que no monte era o único lugar que ele podia ficar quieto. Às vezes ele fugia até para o deserto. Talvez para conseguir ouvir o Pai um pouquinho. Mas nesse dia ele estava com a multidão. E o contexto dessa história é que Jesus estava falando com a multidão, curando, fazendo o que ele fazia praticamente todos os dias, ensinando. E chega um homem, uma grande autoridade dentro de uma sinagoga e o chama porque a sua filha está doente. E ele crê, mesmo sendo judeu, chefe de uma sinagoga, ele tem fé que se Jesus chegar lá antes de sua filha morrer,
ele tem esperança. E então ele manda chamar Jesus, ele vai e diz: Jesus, vem para minha casa que minha filha está morrendo. E Jesus diz: bora lá. Imagina a cicatriz desse homem. A dor momentânea dele de ver a sua filha, a única filha de aproximadamente 12 anos, se apagando. Jesus, chamado, ele começa a caminhar para a casa daquele líder da sinagoga. Enquanto toda aquela multidão em procissão está indo para a sinagoga, para a casa daquele líder da sinagoga, Jairo, essa mulher, entre a multidão, se esbarrando, se esfregando, sendo apertada pelas pessoas, diz em sua mente: se eu simplesmente conseguir tocar em Jesus, talvez, não, eu tenho certeza que eu vou ser curada. E ela faz então tudo aquilo para tocar nele, e a história vocês ouviram há algum tempo atrás. Mas eu gostaria que nós analisássemos um pouquinho mais quem era essa mulher. Superficialmente pode parecer algo tão banal, né? Uma mulher com fluxo de sangue, com uma hemorragia há 12 anos. Talvez os médicos presentes possam até mesmo dar o diagnóstico dela, né? Não, ela tinha talvez um mioma, talvez ela tivesse um ovário policístico e um ovário estivesse já há 12 anos, simplesmente com hemorragia. Talvez ela tivesse alguma doença sexualmente transmitível grave, e já estivesse em estágio tão avançado, e já há 12 anos avançando, e ela tão com fluxo de sangue. Mas o problema dela não era somente a dor física daquela doença. Não entre os judeus daquela época. A dor física talvez fosse a menor dor daquela mulher. A doença talvez fosse o menor dos problemas daquela mulher, mas sim as consequências dessa doença para a vida dela. De acordo com a lei levítica, a lei mosaica, sob a qual Jesus e os seus contemporâneos viviam. De acordo com essa lei, uma mulher, no seu período menstrual, portanto, uma vez por mês, era imunda. Ela não podia estar entre o povo, porque quem ela tocasse estaria também imundo. Ela não podia sentar-se em nenhum lugar público, porque onde ela sentasse estava imundo e precisava passar por um ritual de lavagem, não só lavagem física, mas um ritual religioso, inclusive, de purificação, para que alguém mais pudesse vir e sentar. E essa pessoa não podia adorar a Deus, porque estava imundo. Imagine essa mulher há 12 anos, com esse fluxo de sangue. Imagina a emoção dessa mulher, o emocional dela. Sim, onde é que ela podia caminhar? Sabe por onde ela podia caminhar? Ela podia caminhar depois que todas as outras mulheres de bem já estavam dentro de casa e somente os homens maus estavam fora. Ela podia caminhar sem contaminar ninguém. Sabe quando essa mulher podia adorar no templo, como todos os judeus, assim, limpos? Nunca. E aqui não há nenhum antissemitismo, nenhum, porque os judeus não mais vivem assim. Mas nesta época, essa mulher era descartável. Ela não tinha acesso a Deus, ela era impura, suja. Há 12 anos. Eu fico imaginando as feridas espirituais que essa mulher tinha. Nos seus momentos de oração, que talvez ela até mesmo questionasse: será que alguém está me ouvindo? De tão impura que sou, Deus não está me ouvindo. Eu imagino ela pensando: por que Deus me criou assim? Por que Deus permitiu que isso viesse a acontecer comigo? Eu acho que Deus me odeia. Porque eu não posso nem mesmo adorá-lo. Eu sou impura. Essa mulher tinha talvez todos os ferimentos e cicatrizes e dores que um ser humano pode ter. Eu não digo da doença somente, mais uma vez.
Mas emocional e psicologicamente essa mulher estava arrasada. Ela não podia ser tocada, porque quem a tocava se tornava impuro. Você sabe o poder de um toque? Nós humanos, os psicólogos, psiquiatras e estudiosos das emoções humanas, dizem do poder do abraço, do toque, do carinho. Essa mulher era intocável. E porque ela já tinha passado por tantos médicos, na cidadezinha onde ela morava, provavelmente todos sabiam da condição dela. Todos. Então, socialmente, essa mulher também estava arrasada, porque não só ela não podia ser tocada, mas quando ela passava pelas ruas, imagine aquelas crateras abrindo no meio da multidão, porque ali vem a mulher com fluxo de sangue. É engraçado que muitos daqueles que Jesus cura têm nome. Jairo tem nome. Ele é o líder da sinagoga. Ele é alguém importante, ele é alguém bom. A filha dele está doente, Jesus vai curá-la. Claro, ele é importante, ele tem nome, o nome dele é Jairo. Se você encontrar as 3 histórias narradas por Marcos, Mateus e Lucas, você não encontrará o nome dessa mulher em nenhuma das histórias. Ela não tinha nome. Sabe o nome dela? A mulher da hemorragia. Aquela impura. Minha esposa, eu não quero você perto dela, hein? Ela é impura. Deus lançou algum tipo de maldição sobre ela e eu não quero você perto dessa gente. Isso não está na Bíblia. Mas eu tenho certeza absoluta que muitas vezes maridos falaram assim para as suas esposas perto daquela mulher. Crianças brincando, não, meu filho, não chega perto porque essa mulher é suja. E talvez uma criança muito inocente e sem papas na língua, como todas as crianças, virasse para ela e dissesse, suja. Imunda. Foi isso que o papai disse. Socialmente, essa mulher tinha marcas profundas e indeléveis, impossíveis de serem apagadas. Ela era literalmente uma indigente. Pelo jeito, ela tinha dinheiro. Dinheiro não apaga as nossas dores, feridas e cicatrizes. Sabia disso? Porque ela havia já gasto todo o seu dinheiro indo para muitos médicos, é isso que a palavra marca. Mas eles não conseguiam solucionar a sua situação. E eu quero crer que não era só a situação física, porque muito menos ainda eles podiam dar jeito na sua situação emocional e social. Mas pior que a emocional e a social, a situação espiritual dessa mulher era impossível de ser tolerada. Eu não sei como ela ainda está viva há 12 anos para chegar a Jesus. Sabe por quê? Essa mulher, pelo pensamento geral de sua época, não tinha acesso a Deus. Muito mais do que isso, ela era amaldiçoada. Você sabia que mulheres que não tinham filhos na época de Cristo eram consideradas amaldiçoadas por Deus? E então muitas delas, como Ana, levantavam suas mãos para o céu pedindo, Senhor, me dá um filho, porque tu me amaldiçoaste, me dá a bênção de ter um filho. As mulheres que não podiam engravidar e dar à luz eram amaldiçoadas na cabeça dessas pessoas que estão circundando essa mulher na multidão. E ela provavelmente não só não pode ter filhos, como ela é imunda. Então, ela é amaldiçoada à enésima potência. Ela não pode nem mesmo chegar na presença de Deus no último salão, no salão mais aberto a todos no templo.
No templo existiam vários salões, vários pátios. Existia pátio em que até onde os estrangeiros podiam entrar, mesmo aqueles que eram tementes a Deus. Existia um pátio que todos os judeus podiam entrar. Existia um pátio que os judeus mais importantes podiam entrar, um pátio que só os sacerdotes. E existia então uma pequena sala chamada Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para poder fazer os sacrifícios por toda a nação. Ela não podia chegar nem perto do templo. E era no templo que Deus estava. Ela era indigna, suja, imunda perante Deus. Eu imagino essa mulher chegando a algum líder de alguma sinagoga, como Jairo, e pedindo ajuda. E ele dando 2 passos atrás, afinal de contas, ele não quer ficar impuro por uma semana e não poder adorar no templo. Dizendo, não, fica daí, fala daí o que você quer. Eu queria que você orasse por mim, ou me ajudasse pedindo a Deus que o meu fluxo parasse. Não, me desculpe, eu não posso tratar desse assunto. A senhora pode se retirar? Eu imagino essa mulher falando com os sacerdotes de sua época, desesperadamente tentando falar com eles, e então tocando num deles, e esse gritando, dizendo, não toque em mim! Olha o que você fez, agora eu vou ter que passar uma semana sem entrar no templo, e é a minha escala. Eu vou ter que esperar 3 meses agora para poder sacrificar. E a mulher, de novo, colocando seus braços para baixo, envergonhada pelo grande escândalo, voltando para casa mais um dia. 12 anos. Doze anos de dor. Eu acredito que a vida dessa mulher já era determinada por aquela cicatriz, por aquela ferida. Ela já sabia exatamente os horários que ela podia andar, ela sabia por onde ela podia andar, ela sabia com quem ela podia falar. Ela já tinha a vida dela quadradinha, redondinha, bonitinha para o que ela era. Ela já tinha provavelmente até se acostumado com a ideia de ser impura, se acostumado com a ideia de que Deus me criou assim mesmo. O que é que eu posso fazer? Deus esqueceu de mim. Ou por alguma razão Deus me odeia. E eu acredito que ela já até, de certa forma, se acostumara com tudo isso. Provavelmente seus familiares já haviam desistido dela. Porque isso acontece. Eu acredito que a identidade daquela mulher já havia sido determinada por essa ferida, ou por essas feridas. Até que ela vê Jesus curando. Ela vê Jesus curando um cego um dia. Outro dia ela ouve falar do que Jesus fez com alguns leprosos, que também eram impuros, indignos, e tinham que morar fora das cidades, porque eles não podiam tocar ninguém, porque não só eles eram também impuros cerimonialmente, mas eles eram amaldiçoados por Deus, por isso a lepra. E talvez por ouvir aquelas histórias ela tenha começado a ter novamente esperança de que, será? Não pode ser. Será que eu tenho alguma esperança de pelo menos poder falar com Deus? Será que se eu tocar na barra do vestido de Jesus, será que alguma coisa acontece? E aí, como nós lemos, sabe o que acontece? Essa mulher, quebrando todos os protocolos, todas as leis cerimoniais,
todas as leis sociais, quebrando até mesmo as suas próprias cicatrizes, dores, talvez quebrando a sua própria identidade, a de mulher impura e suja. Ela corre dentro da multidão, esbarrando em todo mundo. Vocês ouviram que os discípulos repreendem Jesus dizendo: Senhor, tá ficando doido? Como assim alguém te tocou? Claro que alguém te tocou, está tudo apertado aqui, está todo mundo se tocando. Então essa mulher tocou em todo... Ali aquela multidão estava impura agora. Porque aquela mulher vem se esbarrando em todo mundo com um foco somente. Ela vem com aquela visão de túnel. Ela só via Jesus ali no meio. E ela ia correr até Jesus. Mesmo que ela fosse xingada no processo, mesmo que ela fosse, dissessem a ela o que ela já sabia, que ela era impura, que ela não prestava, que Deus não aceitava, que ela era amaldiçoada e que se de alguma forma ela continuasse a andar daquele jeito, ela poderia ser até expulsa da cidade. Mas não. Ela tem um foco, porque ela tinha uma esperança, que se ela pudesse tocar em Jesus. Eu não preciso repetir a história, ela toca em Jesus. E a causa das suas cicatrizes param. Isso seria uma linda história de cura, não seria? Simplesmente a mulher foi curada. Mas não, quando a mulher é curada, Jesus para a procissão. Começa a perguntar: quem foi que me tocou, quem foi que me tocou? Eu imagino que Jesus estivesse acostumado a ouvir pessoas falando a respeito dessa mulher, já na entrada talvez. E a própria mulher acostumada a dizer: não me toque, como eu falei ainda agora. E aí mais uma vez, o homem que dava esperança a ela, e o homem que, de acordo com o que ela até mesmo via, havia parado a sua hemorragia, agora pergunta: quem me tocou? Pronto, vou ser morta. Eu vou ser o próximo sacrifício. Agora já era, eu acabei de ser curada, é meu último dia de vida. Vamos me sacrificar aqui mesmo, vou ser apedrejada. Eu toquei no Santo dos Santos e eu sou impura, eu vou ser apedrejada. Mas ela, numa explosão de confiança, ela diz: sou eu, e conta toda a história. Toda a história. E em vez de expulsá-la da presença dele, Jesus diz: minha filha... Você lembra o texto? Jesus diz: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Engraçado que Jesus fala para os coxos: levanta, toma tua cama e anda. Jesus fala para alguns que ele cura: os teus pecados estão perdoados. Jesus diz para alguns leprosos: vai, se banha no rio e volta e te mostra ao sacerdote e você vai ser curado. É interessante que Jesus fala a essa mulher: vá, minha filha, e fique livre do seu sofrimento. Porque naquele dia não houve a cura de uma doença. Naquele dia se iniciou uma tatuagem na vida daquela mulher. Naquele dia ela foi tocada. A partir daquele dia ela não precisava mais sair só à noite. Ela podia sair a qualquer hora. Ela podia ser abraçada pelos seus amigos. Ela podia sentar em qualquer lugar sem o medo do vexame e do ódio dos outros. A partir daquele dia, a cicatriz dessa mulher começou a ser substituída por uma obra de arte. Há quanto tempo você convive com a sua cicatriz? Ou há quanto tempo você convive com seus ferimentos que talvez ainda continuem porulentos, com um certo pus, talvez minando, talvez não sejam nem cicatrizes, talvez sejam feridas mesmo. Há quanto tempo? Há quanto tempo essas feridas, cicatrizes, dores
insuportáveis não vão embora. Eu não gosto de dar propósitos para dores, ferimentos ou cicatrizes. Não, sabe por quê? Porque eu acredito que toda resposta de não, isso é para, pontinho, pontinho, é diminuir demais a dor, o sofrimento e até mesmo o propósito daquilo. Porque algumas dores não têm propósito algum, talvez. Mas uma coisa eu sei. Não importando há quanto tempo você tenha essa dor. Essa dor, essa ferida, essa cicatriz tem o potencial de te levar a Jesus Cristo, para que Ele, como grande tatuador, possa curar essa ferida e transformá-la numa bela obra de arte. Era mais ou menos assim que Paulo compreendia as suas dores e as suas cicatrizes. Olha o que ele fala a respeito de um espinho na carne que ele tinha. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu, Paulo, pensando a respeito da sua dor, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, aí é que sou forte. Paulo não está aqui como alguém adepto ao sadomasoquismo, dizendo eu gosto do sofrimento, eu gosto das minhas feridas, eu gosto das minhas dores. Não. O que ele está dizendo é, eu conheci o poder de Deus atuando na minha vida quando Ele me disse, a minha graça te basta, mesmo quando eu olhava para a minha dor, para a minha cicatriz. Ele conseguiu encontrar até mesmo em algo que talvez pudesse passar batido como sem propósito algum ou como até maldição. Ele encontra o propósito de Deus em o mostrar o seu poder na fraqueza. Um homem bem próximo de Jesus, muitos dizem seu irmão, escreveu um grande sermão, um grande texto, um grande livro na Bíblia que toma o seu nome, Tiago. E ele diz assim, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte coisa alguma. Novamente, eu não posso colocar propósito nenhum nas dores, nas feridas e nas cicatrizes que cada um de nós tem. Mas se perseverarmos nessa luta, como aquela mulher perseverou por 12 anos, não dando cabo à sua vida, não desistindo e se convencendo de tudo que os outros diziam, mesmo que por um fio de esperança, ainda crendo que amanhã pode ser um novo dia. Essa mulher teve a oportunidade de se encontrar com Jesus, tocar o seu manto e ouvir dos lábios dele, minha filha, vá em paz e viva livre do seu sofrimento. Eu não sou psicólogo e não sei exatamente o que aconteceu posteriormente com aquela mulher. Não tenho acesso a essa informação. Mas eu posso imaginar. Não foi assim que começamos o dia de hoje, imaginando como será o nosso encontro com Jesus? Depois de 12 anos de sofrimento,
Eu não acho que naquele dia aquela mulher saiu dali sem sofrer. Você já sofreu algum dia na sua vida? Carrega alguma coisa, não precisa levantar a mão agora. Carrega alguma coisa. Conhecendo a vida que eu conheço, a minha, os sofrimentos não vão embora assim. O fluxo de sangue foi embora naquele momento. A causa da mágoa, do sofrimento, do isolamento, da não aceitação, da crise de identidade e tudo mais, a causa parou de estar lá. A causa desapareceu. Mas as consequências não. Talvez anos se passaram depois daquilo. E aquela mulher ouvia uma voz em seus ouvidos todas as noites. Quando ela se acordava, no momento em que talvez fosse o momento de ela conseguir ir pegar algum pão em algum lugar, porque era o momento em que ela impura podia ir, e ela não precisava mais sair de casa só à noite, porque ela não mais era impura. Mas mesmo assim ela continuava acordando de madrugada, porque era o momento em que ela por 12 anos se acostumou a sair. Eu imagino o primeiro dia que essa mulher entrou no templo, não mais impura, se sentindo completamente inadequada naquele lugar. Porque aquele lugar era um lugar de puros e ela não era pura. Como não? Ela não tinha mais o fluxo de sangue. Não. As marcas. As marcas na alma daquela mulher eram muito profundas. Mas eu acredito que ela, mesmo assim, como boa judia, ela passou a ir ao templo, pelo menos no pátio que as mulheres podiam entrar. Mas eu imagino todas as vezes que ela entrava ali, ela ouvia uma voz. Imagina a primeira vez e as vezes subsequentes que ela pôde abraçar alguém. Aquele misto de vontade de continuar abraçado e vontade de apartar, porque eu não sei se vão me aceitar. Eu imagino que ela ouvia uma voz só. Sabe a voz que ela ouvia, eu acredito, era: filha, vá em paz. A tua fé sarou você. Viva livre do seu sofrimento. Eu acredito que aquela mulher foi até o último dia de sua vida ouvindo a voz de Cristo repetir a mesma coisa em sua mente. Porque eu acredito que ela precisava se convencer todos os dias. Que ela não era impura. Que as marcas que ela carregava em seu corpo, em sua alma, em sua mente, em seu espírito, não eram reais mais, mas eram lembretes de coisas do passado. As marcas estavam lá, mas ela havia ouvido da voz do Senhor dos Senhores, do Messias. Ela havia ouvido da voz dele, de seus próprios lábios: minha filha, viva livre do seu sofrimento. A Bíblia não narra nenhuma outra interação dessa mulher com Jesus, nenhuma outra. Mas eu imagino essa mulher seguindo Jesus pelos cantos da Judéia e em Samaria, talvez ali na Galileia. Em qualquer lugar que Jesus aparecia, ela: eu vou lá. Porque esse homem disse quem eu sou. Porque esse homem me deu uma nova identidade.
de impura, eu passei a ser filha. De amaldiçoada, eu passei a ser aceita. De suja, eu fui feita limpa. E eu carrego sim cicatrizes no meu corpo e na minha mente, na minha alma, no meu espírito. Mas Ele disse que eu podia caminhar e viver sem o meu sofrimento. Eu não sei qual é a dor que você já passou na vida, ou os ferimentos que já aconteceram em sua vida, causado por outros, ou até mesmo por você, ou sem causa aparente, simplesmente talvez você tenha acordado um dia e visto: eu sou isso. Eu gostaria que você saísse daqui hoje ouvindo a voz de Cristo, falando àquela mulher que também, marcada da mesma forma que nós, com dores, com feridas, com cicatrizes. A voz que ela ouviu dizia: minha filha, meu filho, a tua fé te curou. Pode ir. Viva sem sofrimento. Mas a primeira palavra que aquela mulher ouviu foi filha. Filha. Esse é o status que todos aqueles que clamam pelo nome de Jesus têm diante de Deus. Não importando as feridas do passado ou até mesmo as feridas do presente. Esse status de filho é exclusivo daqueles que foram lavados pelo sangue e pelas marcas do corpo em Jesus, pelas cicatrizes que hoje Ele carrega por nós. Isaías diz que Ele foi traspassado, Ele foi ferido pela minha iniquidade. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Então, algo que nós podemos afirmar sem dúvida alguma é que as cicatrizes, feridas ou dores que carregamos hoje já foram carregadas por Ele há muito tempo atrás. E de que hoje podemos andar em novidade de vida, não por algum mérito nosso, mas porque o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Portanto, pouco me importa aquilo que você considera de você mesmo ou de você mesma, ou aquilo que convenceram você que você é, ou aquilo que a cultura diz: não, você é imundo, ou talvez até a cultura cristã diga isso de você. Eu quero que você escute hoje a voz de Cristo dizendo: filho, ande sem o sofrimento. E essa voz de Jesus aconteceu depois de Jesus curar a causa daquele sofrimento. Jesus ainda cura causas de sofrimento. E ainda chama pessoas de filho e filha. Você não precisa continuar andando com essa cicatriz assim. Você tem a oportunidade de sentar na mesa do tatuador e permitir que ele transforme essa dor, essa ferida ainda aberta ou essa cicatriz numa obra de arte que ele pode fazer. O que você precisa fazer? Tomar coragem e fazer o que aquela mulher fez. Ir até Jesus dizendo: se eu apenas chegar perto dele, eu serei curado. Seja do que for, de mágoas, de feridas, até fisicamente talvez. Mas eu sei que a voz de Jesus repete até que Ele volte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. É esse mesmo Senhor que Davi falou a respeito
séculos antes, dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Esse é Jesus. Por isso que, se nós passarmos por momentos maravilhosos de paz, ou se enfrentarmos dores insuportáveis, nós podemos dizer sim, e não é pela fé, é pela realidade. Nós podemos dizer sim: eu estou bem. Porque o que Ele afirma sobre mim é: filho, filha, você pode viver sem o sofrimento. A música que nós vamos cantar agora foi escrita por Horácio, um homem que perdeu tudo que tinha na vida, e ao ser comunicado que havia perdido tudo, ele senta atrás de um piano e compõe talvez o hino mais lindo de todos os que já foram escritos, dizendo que está tudo bem. Está tudo bem porque aquele que disse à mulher com fluxo de sangue: vá, minha filha, sem sofrimento, é o mesmo que fala a mim: está tudo bem. Gostaria de convidar você a cantar com a gente, sentado como você está. Se faz a mais doce eres gozar, se dor a mais forte sofrer, nós seja tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e venha com vis tentações, ó, certo eu estou que apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu não quero esticar isso mais do que é necessário, mas eu realmente gostaria que você saísse daqui essa manhã com a plena certeza de que há esperança. Há esperança para as nossas cicatrizes, há esperança para as nossas dores, para as nossas feridas, porque o mesmo Deus que agiu através de Cristo no passado continua agindo hoje através do mesmo Cristo, e de que Ele pode reescrever nossas histórias, mesmo com o passado presente nas histórias. Nós não somos reféns da história passada, nós não somos reféns daquilo que a sociedade diz que somos, nem mesmo do que a igreja diz que somos. Porque o que Jesus diz que somos transforma absolutamente tudo. Gostaria, portanto, de desafiar você que talvez nunca tenha clamado a Ele, que talvez nunca tenha se esbarrado na multidão dizendo: se eu simplesmente tocá-lo, que você fizesse isso hoje. Eu não digo que algo miraculoso acontecerá com você, mas uma coisa eu sei: Ele tem o potencial de estancar a causa do seu sofrimento, e aí caminhará com você pelo resto de sua vida, talvez redefinindo as cicatrizes e fazendo delas a obra de arte dele. Seja a sua identidade, seja a sua sexualidade, seja as suas feridas com o casamento passado ou do relacionamento passado, seja as feridas desse casamento de agora, seja a ferida de estar sozinho ou sozinha, seja as dores de ter sido abusado ou abusada durante a vida toda, ou talvez num período da vida. Isso tudo certamente ainda fará parte da sua história. Mas de agora em diante você é filho, filha, se você buscar a Jesus, para que Ele vire a você e diga: meu filho, minha filha, vá viver sem sofrimento. Eu já levei o teu sofrimento. Você ora comigo? Pai, Tu sabes melhor que nós que somos marcados por tantas cicatrizes. Alguns de nós ainda têm feridas abertas, e muitos de nós sofremos de hemorragias que já não param há décadas. Hemorragias espirituais, hemorragias emocionais, hemorragias psicológicas. E, Senhor, essas hemorragias nos atormentam, marcam nossas vidas. Mas, Senhor, hoje chegamos ao Teu trono de graça e pedimos que ouçamos a Tua voz dizendo: filho, filha, vá e viva sem sofrimento. Senhor, nós nos entregamos a Ti para que Tu reescrevas a nossa história. Nós precisamos disso. Queremos Te seguir por onde quer que Tu vás, porque queremos ver outras vidas também sendo ressignificadas assim. Mas trabalha em nós. Escreve uma nova história nas nossas vidas. Nós nos entregamos dessa forma a Ti. Nós nos entregamos totalmente a Ti. Faz de nossas vidas, que incluem as cicatrizes, aquilo que Tu desejares. Nós somos Teus. Nós falamos contigo, Pai,
pelo nome daquele que deu acesso a uma impura ao trono da graça. Amém. Se porventura hoje você iniciou o relacionamento com Jesus Cristo, fazendo disso o início de sua caminhada com Ele, eu gostaria de pedir que você passasse ali no Viva On e falasse com o Daniel, ou com a Luana, ou com alguém da equipe deles. Porque seria bom alguém sentar com você, não para um acompanhamento, porque isso é humanamente impossível, mas para um café com você, para que alguém ouça a sua história e possa compartilhar com você um pouquinho da carga, nem que seja por 1 hora, uma vez na vida. Possa conhecer a tua história e compartilhar um pouquinho do que talvez Deus tenha feito na vida dele ou dela. E assim possa te dar esperança e vislumbrar aquilo que Deus fará na sua, caminhando com Ele. Semana que vem nós falaremos a respeito da arte que Jesus faz. A arte que o grande tatuador pode fazer sobre as nossas feridas. Você é nosso convidado. Amanhã, domingo que vem, estaremos aqui. Até lá.